bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o terceiro episódio da segunda temporada do nosso Comentários de Quinta. E mais uma quinta-feira falando com vocês. Dessa vez com uma pequena novidade em relação aos episódios anteriores, porque pela primeira vez aqui na história do nosso programa, a gente vai falar de uma súmula vinculante. A súmula vinculante número 59, que, de certa forma, passou sem muito alarde, né? Então, agora, final de outubro de 2023, foi publicada a súmula vinculante número 59. Me permitam aqui a leitura, uma súmula breve, que fala: em positiva fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes vetores negativos da primeira fase da dosimetria, observados os requisitos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C, e do artigo 44, ambos do Código Penal. Então, sabemos que o artigo 33, quando ele fala no parágrafo 4º, tráfico privilegiado, ele traz ali uma excelente tese defensiva. Então, é uma tese muito boa e vem sendo... tem se tentado emplacar muito essa tese nos tribunais, porque ele traz um regime muito mais brando em comparação à figura do caput, do artigo 33. E essa súmula vinculante também ali vindo nesse ambiente de rediscussão acerca de constitucionalidade ou não da criminalização do uso de drogas, ela vem para instituir ali algumas questões mais benéficas à figura do traficante quando enquadrado nos limites do tráfico privilegiado, né, Marcos? Exatamente, pessoal. Olá, sejam bem-vindos a mais um Comentários de Quinta. A gente está com mais uma novidade aí, trazendo uma súmula vinculante pela primeira vez aqui no nosso programa. E, mais uma vez, falando de drogas, né? Como eu falei no episódio passado, é um assunto bastante importante, é o assunto que mais prende aqui no Brasil, então, que acaba sendo o que os órgãos de justiça penal, eles acabam focando mais, né? A persecução em relação a eles. E nesse caso aqui, uma súmula bastante importante e recente, né? Ela é do ano passado, então a gente precisa estabelecer critérios, né? Foi estabelecido critérios nela para o regime de fixação de pena. No caso, o tráfico privilegiado, ele tem que ser, né, caso não tenha nenhum vetor negativo na primeira fase da dosimetria da pena, tem que ser fixado, né, num regime aberto, né? E vejam que, nesse caso, se for pena de reclusão, né, se for reclusão, o juiz ele vai fixar, né, a pena, enfim, e se for reclusão, né, ou detenção, enfim, vai ser analisada a questão da reincidência, a questão do 59, né, como está colocado aqui, né, na primeira fase da dosimetria. Vai ser analisado se ele não tem, se ele não é reincidente, se não tem maus antecedentes, enfim, né? E se for analisado todas essas questões da dosimetria da pena, observado também os requisitos lá do artigo 33, parágrafo 2º, né, do Código Penal e do artigo 44 também, vai ter que ser impositivo a fixação do regime aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, caso o tráfico seja privilegiado. É importante ser dito que o tráfico privilegiado, ele não é crime hediondo, né? Ele já também, o STF, ele já deixou claro isso, né, que o tráfico privilegiado, ele não é crime hediondo, então acaba sendo mais fácil essa relativização, vamos dizer assim, né, do fixamento de regime fechado ou não de pena. Então, no momento de análise do juiz, tem que ser analisado isso, né? E, no caso aqui, a súmula vinculante 59, ela trouxe essa imposição, em caso seja tudo favorável ao réu, nesse caso, ele seja fixado a ele, né, o regime aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. A gente sabe que esses crimes, na verdade, esses mecanismos que eles chamam de benefícios, né, quando a gente fala da substituição por pena restritiva de direito, por exemplo, eles sempre vêm acompanhados de algumas cláusulas mais abertas, né? Quando se fala ali da prognose judicial, de que o condenado não voltará a delinquir, ou quando se fala ali de uma análise mais subjetiva em relação aos fatores envolvidos.
Então, o que o STF está fazendo aqui, e aí lembremos, súmula vinculante não é súmula, então súmula vinculante ela precisa ser observada E ela pelos vincula, tribunais. ela vincula, Ela né? vincula, Súmula né? vinculante É vincula. o óbvio, tem que ser dito, ela vincula. Tanto é que ela cabe ali mecanismos mais céleres de tentar resolver o problema com uma via da reclamação. Então, você pode, por uma reclamação, ir direto no STF para tentar reclamar acerca da violação da súmula vinculante. E o que é que ela vem fazer? Ela vem tentar mostrar que os juízes, por mais que eles tenham, obviamente, a sua independência, a sua liberdade tão importante, eles não podem se valer dessas cláusulas abertas, né, dessas subjetividades, para tentar restringir, ou pelo menos impor ali uma visão de mundo diferente da visão que ela está institucionalizada no nosso judiciário. Então, o que é que o STF está dizendo? Olha, nessas situações, nessas circunstâncias, não há margem aqui para afastar ali o direito que tem o condenado da imposição do regime aberto, da sua colocação, da substituição da pena privativa da liberdade por uma pena restritiva de direito. Então, me parece um mecanismo importante, não para tolher a liberdade, mas para evitar arbitrariedades ou até certos solipsismos, né, da visão ali do caso concreto, por uma moral pessoal, uma visão, às vezes, até mais religiosa ou até politicamente na contramão do que se defende nos tribunais superiores. E tem um detalhe, né? Ele colocando isso, né, o STF colocando essa súmula, também ajuda na questão da prisão preventiva, né? Porque se o tráfico privilegiado, caso tenha todos os requisitos, né, favoráveis ao réu, né, já é um argumento a mais para a defesa dizer, olha, se o regime vai ser aberto, né, qual é o sentido dele ficar preso preventivamente? Exatamente. Se a prisão, né, pena seria mais grave do que a prisão preventiva. Se o regime a de fixação... preventiva seria mais grave que a condenação. A preventiva seria mais... condenação. Exatamente. Então, vejam que é um argumento também para nós, advogados, utilizarmos caso seja primário, por exemplo, né, tenha requisitos favoráveis a ele, e aí muitos juízes ainda vão decretar, a gente sabe disso, vão decretar preventivo, porque se trata de crime de droga, aquele pânico moral o pânico moral é muito grande quando se trata de crimes relacionados à droga. Vai ter várias decretações de prisão preventiva ainda, mas é um argumento a mais para a gente poder utilizar para soltar no cliente, porque como é que a prisão preventiva, prisão provisória vai ser mais grave do que uma eventual pena fixada posteriormente à condenação, né? Desde a audiência de custódia, né? Vai lá, você pegou o caso, o seu cliente está sendo acusado ali de tráfico, analisa o 33, parágrafo 4º, verifica se cabe a figura do tráfico privilegiado. E aí, como o Marcos aqui bem salientou, se cabe, é a sua defesa na audiência de custódia. Excelência não justifica a prisão preventiva, porque ela seria mais gravosa do que uma eventual condenação. Então tá aí uma súmula vinculante na área criminal que há muito tempo não aparecia. Sempre que aparecerem súmulas vinculantes, julgados importantes, a gente vai trazer aqui para vocês, como sempre, para que você, nossa audiência cativa, fique aí acompanhando as recentes modificações no mundo do direito penal e processual penal. Muito obrigado pela sua atenção e até próxima quinta-feira com mais um Comentário de Quinta. Tchau, pessoal. Até a próxima quinta.